Oi gente, tudo bem? Hoje tô aqui pra falar com vocês um pouquinho sobre medo de avião. Sim, eu tenho medo de avião, tenho medo de avião há muito tempo e quero contar um pouquinho da história de como é que eu comecei a criar esse medo e como é que eu superei ele. Então, bora lá começar! Então, gente, como muitos de vocês sabem, eu sou paulista e quando eu era pequena eu vinha muito para Porto Alegre para visitar a minha família e sempre vinha de avião. Então, quando eu era pequena eu não tinha medo, mas muito porque a criança mesmo ela não tem essa noção, né, dos perigos, de nada. Eu não tinha esse medo. Avião é o meio de transporte mais seguro que existe? Sim, é o meio de transporte mais seguro que existe. Aliás, é o segundo, né? Só perde para o elevador. Mas eu acho que elevador não podemos classificar aí como meio de transporte. Mas enfim, o avião, ele é o meio de transporte mais seguro, mas o medo, gente, o medo é irracional e a gente tem que ter muito isso na cabeça. O medo é totalmente irracional, a gente não tem essa noção quando a gente tá com medo que a coisa não pode nos fazer mal. É que nem a questão de você ter medo de barata, que é outro medo que eu tenho muito. Então, o que a barata vai te fazer? Nada. O máximo que ela pode fazer é pular em cima de você, enfim. Mas tirando isso, não vai acontecer nada. Só que o medo nos torna irracionais. A partir do momento que a gente tá com uma coisa irracional na nossa cabeça, a gente precisa trabalhar isso. Como é que eu trabalhei o meu medo? Bem, para alguma história eu vou contar por que eu tenho medo. Primeiro, por conta, eu acho que quando começou mais a questão da internet, começou a vir muito à tona todos os acidentes que aconteciam. Antigamente aconteciam muitos acidentes, até mais do que aconteciam hoje, sim, aconteciam. Mas eu acho que a gente não tinha tanto acesso a isso, a gente via só na televisão, no telejornal. Como eu era mais nova, eu não via tanto telejornal assim. Então eu não tinha essa noção, sabe, do perigo do avião, não tinha noção do que as pessoas morriam todas normalmente quando tem um acidente de avião. Então era muito relativo, assim, eu não tinha essa noção. Quando eu fui ter medo de avião de verdade, na verdade foi o mais forte, assim, o medo que veio mais forte foi em 2009. Por quê? Em 2009 teve aquele acidente da Air France. Naquele acidente da Air France eu conhecia 3 pessoas que estavam dentro do avião e morreram no acidente. E uma dessas pessoas eu tinha visto um dia antes de morrer. E eu tenho a imagem dela muito gravada na minha cabeça, porque eu trabalhava numa estética, ela era cliente da estética, tanto ela quanto o marido, quanto a filha. A filha não morava em Porto Alegre, mas eu tinha visto ela já algumas vezes lá no salão. E ela ia muito constantemente, essa senhora principalmente, que ela era muito simpática, nossa, ela era muito querida, sempre nos tratou muito bem lá, sabe? E então eu fiquei com muito ela na minha cabeça. E eu lembro direitinho do último dia que eu vi ela, o acidente foi no domingo, eu vi ela no sábado. Eu lembro que ela saiu, eu tava atendendo o telefone, não consegui me despedir, falar boa viagem pra ela. Eu lembro de ter pensado assim, ai, droga, eu não consegui falar boa viagem pra ela. Daí eu olhei pra rua e falei, nossa, como as pessoas têm coragem de andar de avião todo dia, né? Daí no outro dia eu vi a foto dos 3 no jornal, que eles tinham, infelizmente, falecido nesse acidente. E daí, isso ficou muito na minha cabeça, principalmente porque foi um acidente ali no meio do oceano, um acidente em voo, que dizem que são os acidentes que menos ocorrem, né? Principalmente no transporte doméstico, que eles chamam, que são esses voos, assim, onde tem passageiros, não são aqueles voos particulares, não são aviões pequenos, porque aviões pequenos normalmente caem mais. Porque, não sei, uma vez eu dei uma olhada, vi os vídeos, aliás, eu sempre vejo os vídeos do Lito, do Aviões e Música, vou deixar aqui linkado pra você se você não conhece, veja, o canal dele é muito bacana, ele explica tudo sobre avião. Pra você que tem medo, é muito legal ver, porque você perde algumas coisas que você tinha, assim, de pensar, nossa, eu tinha muito, assim, como é que um negócio daquele tamanho, né, com aquele peso consegue sustentar no ar? A probabilidade é cair, sei lá, gravidade, enfim, né, eu sempre imaginei isso. E depois do acidente eu fiquei muito bitolada, assim, fiquei com muito medo de verdade. E daí, no mesmo ano, em 2009, eu tinha uma viagem pra fazer pra São Paulo. Daí minha mãe e minha irmã me compraram passagem de avião e eu não consegui. Eu não consegui, eu desatei a chorar e não consegui. Resultado, tivemos que comprar uma passagem de ônibus e eu fui de ônibus pra São Paulo, 18 horas, mas lá, tranquila, feliz da vida, porque eu não estava no avião. Porque a minha sensação é que se eu entrasse no avião, o avião ia cair. E era isso que eu tinha na minha cabeça. Então, por isso que eu falo, o medo é muito irracional. E a gente tem que saber lidar com medo dessa forma, sabendo que ele é irracional. Porque a única forma, gente, sério, eu fiz tratamento, eu conversei bastante sobre isso.
a conversa com outras pessoas sobre esse assunto ajuda muito. Eu via muito aquele Mayday dos acidentes aéreos, daí as pessoas me falavam, ai Fernanda, mas que você vê esse negócio, né? Daí você tá vendo mais ainda os acidentes. Mas na minha cabeça, de louca, de medo, pra mim, eu vendo aquilo, sei lá, eu tô sabendo o que tá acontecendo, sabe? Ah, o avião caiu por causa disso, o avião caiu por causa daquilo, foi erro humano, foi erro da máquina, o que aconteceu? Pra mim, aquilo me fazia ter um controle. Até hoje eu vejo, eu gosto muito de ver os desastres aéreos ali, o Mayday, porque essa linha de investigação eu gosto muito. Eles têm acidente aéreo, gente, tem uma investigação muito grande em volta daquilo para aquilo nunca mais acontecer. Então você vê ali todo o trabalho que eles têm, é muito legal para você ter essa noção de que eles trabalham de verdade para que isso não aconteça, sabe? É muito trabalho envolvido no meio disso tudo. E isso o Lito lá do Aviões e Músicas também explica muito bem. E você pode ver lá o canal dele, você vai gostar muito. Ele fala também desse acidente da Air France, do 447, que infelizmente foi uma junção ali, que nem ele fala, nunca é uma coisinha só, né? É sempre um conjunto de coisas que faz com que o acidente aconteça. Não é uma coisa isolada. E infelizmente ali a questão dos pilotos foi muito importante para aquele acidente acontecer e sei lá, foi por questões de minutos, foi terrível, mas aconteceu. E a gente não pode achar que vai acontecer sempre, porque não vai. Se a gente vê ali o Flight Radar, que é um site que a gente vê todos os aviões que estão no céu no momento, é muito avião todo dia, sabe? Não é um avião lá que outro, é muito avião que tá no céu. Então, o único jeito de superar, isso eu vou ter que falar assim, eu sei que não era isso que vocês estavam esperando que eu falasse, mas o único jeito de a gente superar medo é a gente enfrentar. Então, você vai ter que entrar no avião. Se você tem medo de avião e você quer viajar, você é uma pessoa que tem essa vontade de viajar, mesmo que seja morrendo de medo, mesmo que seja chorando, porque de verdade, todas as vezes, as primeiras vezes agora, quando eu fui para São Paulo para fazer meu visto para Holanda mesmo, que era uma viagem mais longa de 11 horas, toda vez que o avião subia, eu chorava. Eu chorava de medo, sério, daquela parte onde faz a decolagem. E você tem que ir com medo mesmo, porque infelizmente não tem muita outra solução. Até tem, se você quiser, sei lá, fazer um transatlântico até a Europa, você pode fazer, mas é muito mais caro do que você viajar de avião e você perde muito mais tempo na viagem, né? De avião, por mais que seja longo, por mais que seja ali 11 horas, é um tempo relativamente curto pro espaço que anda. Então, o único jeito de você enfrentar o seu medo de avião é andar de avião. E eu não vou falar pra vocês aqui que vocês não têm que pensar que é o meio de transporte mais seguro, não vou falar esse tipo de coisa pra vocês, porque pra mim esse argumento não é válido quando a gente tem medo. A única coisa que é válida quando a gente tem medo é, se tiver medo, gente, vai com medo mesmo. Bem, então é isso, gente. Se você também tem medo de avião, deixa aqui nos comentários, fala o que você faz aí pra enfrentar seu medo, ou se você ainda não enfrentou esse medo. Que eu acho que muita gente aí acaba não viajando, não fazendo coisas, além, claro, da questão financeira, também porque não tem a coragem de entrar no avião, assim, porque é realmente, pra quem tem medo, é uma coisa pesada. Mas, se você gostou, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijo!